Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Microsoft Word 2010, aula de número 6. Vamos começar acessando o nosso ambiente virtual. aprenderlivre.com.br. Nome de usuário e senha. Lembre-se que você sempre entra na plataforma principal da comunidade Aprender Livre. Precisa entrar no curso propriamente dito. Para isso, botão Cursos, Informática Básica. Agora sim, estamos no nosso ambiente virtual. A aula de número 6 pertence ao grupo das aulas Microsoft Word, aulas de 3 a 8, do período de 26 a 30 de outubro. Clique em Arquivos da semana, clique na pasta Atividades em Sala e vamos baixar os dois arquivos da aula 6. Primeiro, o arquivo Word. Repara que abre-se a pasta e verifique se está direcionado para a pasta que foi criada para esse curso. Se não, lembre-se, vá para a pasta que foi criada para você desenvolver esses arquivos. Como já estamos nela, salvar. O arquivo do Word já está pronto para ser utilizado. Vamos agora fazer download do arquivo em PDF. Já temos os das aulas anteriores. Esse azul piscando, que acabou de desaparecer, mostra que o arquivo já está pronto para ser visualizado. Uma vez que os dois arquivos já foram baixados, vamos abrir cada um deles. O Word 2010. E seu correspondente PDF. Aqui está como o arquivo da aula 6 deverá ficar depois de formatado. Então vamos iniciar sua formatação. Começando pelo título do texto. Para o botão maiúsculas e minúsculas, vamos selecionar maiúsculas. Tamanho 20, negrito e centralizado. Ok com o título. Parágrafo. Selecionamos o primeiro parágrafo, clicamos no bloco parágrafo, na seta, faremos a formatação que já estamos acostumados. Alinhamento justificada, recuo especial de primeira linha, 1,25, espaçamento entre parágrafos 6, espaçamento entre linhas, múltiplos, 1,2. Pronto esse primeiro parágrafo. Existem outros parágrafos ao longo do texto. Faremos com eles a mesma formatação. Basta selecioná-los, seta em parágrafo, alinhamento justificada, recuo especial de primeira linha, 1,25, espaçamento 6 para o espaçamento entre parágrafos e para o espaçamento entre linhas, múltiplos, 1,2. Novamente, 3 parágrafos formatados.
Vamos corrigir esse espaço desnecessário, clicando no local exato e usando a tecla Delete. O último parágrafo, do mesmo modo, seleciona-se este parágrafo. No bloco Parágrafo, clica na guia, Alinhamento Justificada, Recuo Especial de Primeira Linha 1,25, Espaçamento de Parágrafo 6, Espaçamento entre linhas, múltiplos de 1,2. Agora falta realmente formatar as tabelas. Mas para começar, aqui não há tabela. No arquivo que você baixou, tem apenas uma imagem. Precisamos inserir realmente as tabelas. Para isso, clique no final da palavra percorridas, dê Enter, aperta a tecla Backspace para tirar o recuo de primeira linha, clique no botão Inserir, em seguida no botão Tabela. Nossa tabela terá 2 colunas e 11 linhas. Aqui o limite é 8, ficamos com essa quantidade por enquanto. Nossa tabela saiu com linhas mais largas do que da tabela original. Selecionamos essa tabela, clicando nessa aba pequena à esquerda. Veja que Ferramentas de Tabela foi um bloco ativado. Clique em Layout e tente reduzir aqui a altura de cada uma das linhas. Se clicarmos nada acontecer, é porque a formatação depende da página inicial e do bloco Parágrafo. Clique na guia. Repara que está com espaçamento 6,6, por isso cada linha está tão larga. Zere cada um desses espaçamentos, tanto antes quanto depois. Múltiplos de 1,2. Reduza para múltiplos 1. Ok. Agora o espaçamento está menor. Mas observe pela marcação em azul que o texto será digitado e colocado na parte de cima de cada linha. Vamos para Ferramentas de Tabela, Layout, e vamos definir que o texto deverá ficar alinhado à esquerda e de modo centralizado. Repare que a taxa em azul desceu para o centro de cada linha. Agora devemos preencher a tabela adequadamente. Como essa primeira coluna é menor em largura que a segunda, podemos fazer esse ajuste. Observe que o mouse vira a seta para a esquerda e para a direita, e é só pressionando o botão arrastar a coluna para a esquerda. Perfeito. Continuemos agora preenchimento. O botão Tab nos ajuda a pular de uma coluna para outra, de uma linha para outra, sem deformar a tabela. Acabaram nossas linhas. Para termos mais linhas, basta pressionar o botão Tab. O mesmo que faz navegar de uma linha para outra e de uma coluna para outra. Outra vez Tab para ganhar mais uma linha. Concluímos a digitação de nossa tabela. Podemos agora selecionar a imagem e pressionar o botão Delete para ela ser eliminada. Elevamos o mouse uma linha para cima, pressionamos Delete para que o texto suba e se aproxime mais da tabela.
Podemos trazer a margem esquerda da tabela mais para dentro do texto e, da mesma forma, a margem direita. Voltando agora ao arquivo em PDF, vamos ajustar essas cores. O formato em negrito e o centralizado. Quanto às cores, basta selecionar toda a primeira linha e aqui no preenchimento escolhermos a cor de fundo no preenchimento e negrito para reforçar. Quanto às cores dessa outra coluna, dessa primeira coluna, primeiro podemos pedir para centralizar e em seguida em preenchimento escolhermos a cor da coluna. Veja que já ficou ok, tanto centralizado quanto a cor. Podemos reduzir o espaçamento entre uma linha e outra. Clicando em ferramentas de tabela, layout e ajustando a altura. Veja que reduzimos bastante o espaçamento entre uma linha e outra. Um clique fora para percebermos o resultado final, como este ficou. Ampliando um pouco mais a visibilidade do arquivo, ele se aproximou bastante do que está no arquivo em PDF. Vamos ajustar essa primeira. Ok. Já ficou mais próximo ainda. Passamos agora para a segunda tabela. Do mesmo modo, clicamos no final da palavra abaixo, pressionamos um Enter para cair para a próxima linha, tecla Backspace para tirar o recuo de primeira linha e vamos novamente no botão Inserir, Tabela, e dessa vez queremos uma tabela 2x7. Dá um clique e já estamos com a tabela. Do mesmo modo, selecionamos no canto superior esquerdo a tabela toda. Vamos em página inicial, parágrafo e na guia. Retiramos o espaçamento dos parágrafos, zerando o antes e o depois. Vamos para múltiplos e reduzimos para 1. Zeramos, múltiplos 1, ok. Devemos trazer a margem esquerda da tabela mais para dentro do texto, pressionando o botão do mouse e arrastando para a direita. Do mesmo modo, pressionamos o mouse pela direita, arrastando para a esquerda. Veja que ela é menor pela esquerda e maior pela direita. Para não termos essa dificuldade, uma tabela numa página e a outra em outra, vamos dar Enter até que esta caia na próxima página. Agora fica mais fácil para digitar. Vamos reduzir a largura da primeira coluna e agora vamos fazer o preenchimento da tabela. Usamos a tecla Tab para saltarmos de uma coluna para outra. A tecla Tab de uma linha para outra. De uma coluna para outra, corrigindo aqui que estava licitações para licitações. BB Mnet. Pulamos para a próxima coluna com a tecla Tab. Vamos aproveitando e fazendo as correções ortográficas.
Uma vez a tabela totalmente preenchida, podemos clicar na imagem da tabela anterior e deletá-la. Posicionamos o mouse um pouco mais acima e logo abaixo da tabela e deletamos os espaços em branco. Voltamos na página anterior, clicamos logo na primeira linha abaixo do parágrafo, deletamos os espaços em branco até que a tabela volte para o seu devido local. A nova tabela que foi preenchida e criada por nós. Repare que ela tem um pequeno recuo à esquerda em relação à margem e outra à direita. Podemos igualar os dois recuos, que é o normal, ou simplesmente clicar na aba da tabela e com ela toda selecionada, clicar no botão centralizar. Como já tínhamos praticamente feito isso manualmente, não houve mudanças. Se essa margem aqui estivesse um pouco menor, repara que a mudança ocorreu. O próprio programa tratou de corrigir o alinhamento dela para o formato centralizado. Voltando ao arquivo em PDF, falta agora aplicar a formatação. No título da tabela, a formatação tem cor de texto branca. Parece que o texto desapareceu, porque é branco no branco. Cor de fundo, azul escuro. O texto, além de cor branca, pressiona-se o negrito para reforçar. Observa bem. Aplica centralizado. O corpo da tabela é totalmente centralizado com uma cor azul mais clara. Então, todas as linhas e colunas centralizadas num tom de azul mais claro. Ok. Lembrem, não precisamos ter uma tabela idêntica ao arquivo em PDF, mas o mais aproximado possível. Reduzindo mais para a esquerda a primeira coluna, ela se divide em duas linhas, como na imagem em PDF. Porém, instituição não ficou centralizado no sentido vertical. Selecionamos. Vamos na guia Ferramentas de tabela, aba Layout, e selecionamos o botão Centralizar. Ele fica no meio desses 9 botões. E assim terminamos a formatação dessa tabela. Se quiser um azul mais próximo do arquivo em PDF, seleciona de novo o cabeçalho, página inicial e um azul mais próximo. Ok? Veja que todo o texto está formatado, bem como as tabelas. Portanto, resta-nos salvar o arquivo, que pode ser salvo no disquete, mas para confirmar se estamos salvando no local certo, clique no botão Arquivo, opção Salvar como, e confira se o arquivo está direcionado para a pasta que você reservou para este curso. Ok. Inclusive o anterior está lá. Agora é só clicar em salvar para que as novas configurações sejam aceitas. Pronto. Terminamos aqui mais uma aula do Microsoft Word 2010, aula de número 6. Até a próxima.